Nós rendemos a Ti todas as coisas. Rendemos a Ti, Senhor, desde a nossa adoração, desde o nosso mais sincero louvor, como também rendemos a Ti todas as preocupações, todos os anseios e as inquietações dos nossos corações. Entregamos tudo nessa hora aos Teus pés. Comece a entregar nessa hora, meus irmãos, diante de Deus, toda inquietação, toda perturbação, toda preocupação. Essa é a hora de você lançar aos pés de Jesus todos os lamentos, todos os anseios, todas as coisas que estão aí no teu coração nessa hora. Este é o momento, esta é a hora de você render aos pés de Jesus todas as coisas. Entrega para Ele todas as coisas, entrega tudo para Ele nessa hora. Entrega o teu caminho a Ele nessa hora. Entregue todas as coisas para Ele nessa hora. Entregue tudo nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. E o Senhor fará. O Senhor fará. O Senhor fará aquilo que lhe apraz. O Senhor fará. O Senhor está movendo. O Senhor está movendo a sua poderosa mão. Enquanto nós estamos aqui nos rendendo à tua presença, enquanto nós estamos aqui adorando a Ele, enquanto nós estamos aqui servindo a Ele, o Senhor diz nessa noite: enquanto você adora, eu faço. Enquanto você adora, eu realizo. Enquanto você adora, eu coloco a minha mão. Enquanto você adora, eu intervenho. Enquanto você adora, eu me movo. Ah, Senhor, nós sabemos que a Tua presença se move, nós sabemos que o Teu trono se move, nós sabemos que os serafins na Tua presença se movem, nós sabemos, ó Pai, que quem está diante de Ti se move. Por isso nessa noite, nós nos movemos diante de Ti, e por isso nessa noite, nós temos um pedido para o Senhor: por favor, por amor do Teu nome, move o Teu trono neste lugar. Se o Senhor puder nessa noite, baixa, desce, faz o teu trono descer sobre nós, desça com a tua presença sobre nós. Ah, Senhor, será que a tua nuvem pode descer sobre nós nessa noite? Ah, Senhor, será que a tua nuvem que desceu lá no passado, será que ela pode descer neste lugar nessa noite? Ah, Senhor, se puder, por amor do teu nome, por amor dos teus filhos, por favor, Senhor, desça sobre nós nessa madrugada, desça sobre nós o teu trono, desça sobre nós a tua nuvem de glória, e que possamos, Senhor, nessa noite sermos preenchidos, sermos cheios do teu Espírito, da tua glória, da tua presença. Ah, Senhor, por amor do teu nome, nós rogamos, por amor do teu nome, desça sobre nós a nuvem do Senhor, e que venha sobre nós a tua palavra, que venha sobre nós a tua palavra, que venha sobre nós o espírito de adoração, que venha sobre nós, Senhor, aquilo que tu tens para esta hora, no nome precioso de Jesus. Glória a Deus. Amém. Você concorda com isso? Que o Senhor derrame sobre nós aquilo que Ele tem para essa noite. Boa noite, paz seja convosco. Que você esteja nesse Espírito, e que esse Espírito que está aqui sobre nós, ele se mova sobre a sua vida poderosamente, e que você não perca nada daquilo que o Senhor tem para você, para mim nessa noite, amém? Tem alguém que nos visita aqui nessa noite, pela primeira vez, não é daqui, temos aqui. Tem alguém que nos visita? Jefferson ali também, já é visita conhecida. Fica com a sua mão levantada, quem está visitando, você vai receber um mimo aí, desse ministério abençoado do Clube de Leitura.
Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 Vamos ler aí a partir do versículo 1. Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1. Todos abriram? Podemos fazer a leitura? Acompanha comigo. Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno, sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo, clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Feche seus olhos e peça para que nesse momento o Senhor fale com você. Pai, em nome de Jesus, nessa hora nós oramos, pedindo ao Senhor o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de quem o Senhor é. Que ao abrir da nossa boca, ao partilhar dessa palavra, seja nos dado o poder de transmitir a Tua mensagem. Senhor, desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Pai, fala ao nosso coração. Nessa hora, traz cativo, Senhor, os nossos corações em Jesus Cristo. Que estejamos agora presos ao Senhor e que nada mais importe nesse momento, a não ser, Senhor, ouvir a Tua palavra. Senhor, leva-nos além, leva-nos adiante de nós mesmos, além da nossa capacidade e limitação, Senhor. Em nome de Jesus, por amor do Teu nome e da Tua glória, fala conosco, Senhor, da maneira que só o Senhor sabe falar, e que nós estejamos abertos e disponíveis para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, é isso que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Paulo, me ajuda aí. Fica como aquele tangedor lá que Eliseu, quando precisava do espírito de profético para profetizar, ele chamava um tangedor. E aí na hora que o tangedor começava a tocar, o Espírito do Senhor envolvia ele e ele comunicava. Em nome de Jesus, seja o tangedor aqui dessa noite, para que a gente tenha o fluir de Deus aqui, para que fique mais fluente a nossa ministração aqui no Senhor, amém? Irmãos, nós lemos aqui, o tema da nossa vigília é a glória de Deus, e eu tenho esse encargo aqui da parte do Senhor nessa noite de falar a respeito da glória de Deus na adoração. E nós lemos aqui o texto de Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao 4, que retrata uma experiência que Isaías teve. E quando nós lemos os outros capítulos anteriores e posteriores, nós entendemos ali o contexto e as coisas que estão acontecendo, e que chega até esse capítulo 6 aqui de Isaías. Por exemplo, em Isaías capítulo 5, versículo 16, diz assim, mas Yahvé, o Senhor dos exércitos, ele será exaltado em sua justiça. O Deus Santo, ele demonstrará a sua santidade em sua retidão. Um capítulo anterior, nós temos essa palavra, e o que está acontecendo em Isaías
é que o povo, né, como um todo, e como é comum, nós vemos nos profetas que Deus levantou, o povo se esqueceu da glória de Deus. O povo, como diz a palavra, como diz em Romanos, todos nós pecamos, e por isso, então, fomos destituídos da glória de Deus. Fomos separados da glória de Deus. E a má notícia é essa, a má notícia é que fomos destituídos da glória de Deus, por causa do pecado, né? Houve uma ruptura, houve uma separação. Nós fomos criados na realidade da glória de Deus, no meio dessa glória de Deus fomos criados, saímos de Deus, mas a Escritura diz que o pecado, ele provocou uma destituição, uma ruptura, rompeu, e nós ficamos carentes dessa glória, nós ficamos afastados dessa glória. E se nós não estivermos perto desse Deus glorioso, se não estivermos na presença desse Deus glorioso, o que vai acontecer é que a gente vai facilmente se esquecer dele, se afastar dele, fazer todo tipo de coisa que é contrária à vontade dele, à glória dele, enfim. E é esse o contexto de Isaías, aqui capítulo 6, é o contexto de muitas das palavras que os profetas pregaram, é nesse contexto aqui. O povo separou, o povo está distante e Deus vai sempre levantar um profeta, Deus sempre vai levantar pessoas para poder trazer, né, aquilo que Ele é e aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele vai fazer, Ele está trazendo, Ele está levantando e comunicando isso. E o que acontece aqui em Isaías capítulo 6 é isso, nós temos essa revelação, ele tem uma experiência sobrenatural, uma experiência incrível de ver o trono do Senhor, de ver a presença do Senhor ali, o Senhor assentado num trono alto e exaltado, como diz aqui a palavra, todo aquele esplendor, toda aquela glória, e aquilo, essa experiência aqui abala, estremece a vida de Isaías, ao ponto dele ficar realmente estremecido, apavorado e até de afirmar, né, como ele diz aqui no versículo 5, ai de mim, eu não tenho salvação, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, eu mesmo tenho lábios impuros. Ele reconhece o pecado, ele reconhece tudo aquilo que tanto ele como a geração dele estava vivendo, e ele fala, né, os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E aí nós já começamos a entender que a glória de Deus, na adoração, ela tem a ver muito com a manifestação da santidade de Deus. Um dos atributos que revela a perfeição de Deus, a separação de Deus, e a glória de Deus na adoração, ela tem a ver com essa manifestação da santidade. Quando Isaías tem essa visão, ele vai declarar, né, ele vai ter a experiência, ele vai ouvir seres que estão diante da presença de Deus, bradando e clamando, né, que o Senhor é santo, santo, santo. E é interessante, porque quando nós falamos de glória, e aí nós vamos entender um pouco mais o que tem a ver essa palavra glória, com o que ela está relacionada, tanto no hebraico ali no termo kabod, como no grego no termo doxa, você vai ver que glória tem a ver com abundância, glória tem a ver com riqueza, glória tem a ver com tesouro, glória tem a ver com honra, glória tem a ver com dignidade, glória tem a ver com esplendor, com brilho, glória tem a ver com majestade, glória tem a ver com os atributos gloriosos e morais do Senhor e as suas perfeições infinitas. Então, quando nós falarmos de glória aqui, você tenha isso na sua mente, você tenha isso no seu coração. Glória está falando um pouco de cada coisa aqui. E quando nós falamos de adoração, nós estamos falando de ato de adorar, nós estamos falando de um amor profundo e respeitoso, nós estamos falando de prestar culto, nós estamos falando de ter muito amor por algo, nós estamos falando de serviço também, porque no original, quando nós vamos lá buscar entender mais a respeito da raiz de adoração, tem um termo, abodá ou avadá, e no hebraico, e no grego tem um termo latreia, e o significado de adoração está intimamente ligado e relacionado com serviço. Adoração tem muito a ver com serviço, com aquilo que eu faço diante desse Deus que eu estou conhecendo, que eu tenho conhecido. Então, quando nós falarmos aqui de glória, quando nós falarmos aqui de adoração, mantenha na sua mente essas realidades.
tem a ver com isso. E a glória de Deus, ela é a infinita grandeza de Deus, e a infinita beleza de Deus, e também as suas inúmeras perfeições. Quando nós falamos de glória de Deus, nós estamos falando sobre essas infinitas belezas, infinitas atribuições e perfeições, infinitas. E a adoração é quando nós, diante dessa realidade que nós estamos vendo, nós estamos contemplando, a adoração é a resposta que eu dou diante daquilo que eu estou vendo. Diante daquilo que eu estou conhecendo, adoração é uma resposta. Repita comigo, adoração é uma resposta. Adoração é sobre nós concordarmos com aquilo que nós estamos vendo, as verdades que nós estamos ouvindo, vendo. Adoração é nós concordarmos com essas verdades e é corresponder a essas verdades fielmente com as nossas atitudes e serviços. Então, quando nós falamos aqui de adoração, nós estamos falando dessa realidade. Quando nós estamos falando de glória, nós estamos falando dessa realidade. Nós aqui estamos diante de um Deus que é glorioso. E o que significa esse Deus ser glorioso? Significa que Ele tem inúmeras atribuições. Ele tem infinitas perfeições. Em tudo que Ele é extremamente glorioso e infinito. Tá, e aí eu estou diante dessa realidade. Tá bom, o que eu faço? O que eu faço é, a resposta que eu dou, ela é a adoração. Então, eu estou diante desse Deus, eu estou ouvindo e contemplando quem Ele é por intermédio da palavra, por intermédio dos louvores que cantamos e que fala sobre Ele, e então eu estou diante dessa realidade, e quando eu estou diante dessa realidade, eu começo a ter contato com ela, isso vai gerar em mim uma resposta, isso vai gerar em mim uma adoração. Então, quando nós falarmos aqui sobre isso, nós vamos estar sempre mantendo isso em vista, amém? Apocalipse capítulo 4, versículo 8 diz assim: cada um desses seres tinha 6 asas. João viu praticamente a mesma coisa que Isaías viu. E aí João em Apocalipse 4, 8 diz assim, cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E com base aqui nessa palavra, nós vemos que os atributos do Senhor, como por exemplo aqui a santidade e o poder dele, é uma coisa que se estende de uma eternidade passada, indo até uma eternidade futura, sem oscilação e sem mudança. O que Deus é e o que Deus faz é desde a eternidade passada, e aí nós estamos na era presente, no tempo presente, estamos transitando para uma era futura. O que Deus é e o que Deus faz, diz a palavra de Deus que não há sombra de variação e nem mudança. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente. O que Deus é em sua expressão, em sua glória, em seus atributos, é na eternidade passada, antes da fundação do mundo, no decorrer da história e do desenvolvimento do mundo, e quando houver a consumação da era e for inaugurado um novo céu, uma nova terra, um novo mundo, o que Deus é, essa glória que Ele tem desde antes da fundação na eternidade, como nós sabemos, Ele não tem princípio nem fim, Ele não foi criado. O que Ele é eternamente, não tem oscilação, não balança, não se abala, não treme, e nem possibilidade de cessar, não tem como cessar. O que Ele é, flui de eternidade a eternidade. As suas infinitas perfeições, infinitas belezas, o seu caráter, os seus atributos de eternidade em eternidade, flui. E isso revela a glória que Ele tem revela nisso, e isso também inspira em nós uma reverente adoração. Isso deve inspirar em nós uma reverente adoração. Se alguém está diante desse Deus aqui que nós estamos falando,
está tendo contato com essas verdades, está ouvindo essas palavras, essa pessoa, ela vai ser inspirada a dar uma resposta. Não tem como ficar diante dessa realidade sem responder a ela. Não tem como. Então, quando nós temos conhecimento e contato com essa verdade, ela exige de nós uma resposta. Esse Deus glorioso, ele inspira em nós, Paulo, reverente adoração. Adoração, como foi ministrada aqui, nós usamos da música, usamos dos instrumentos, usamos dos ministros de louvores e tudo mais, e de todas as outras formas que existe, mas o louvor em si, ele não é a adoração. Ele é um veículo da adoração, pode ser um caminho de adoração, pode ser um instrumento, uma ferramenta de adoração, mas não é a adoração em si, porque nós vamos entender que a adoração está falando de algo que vai além. A adoração fala de toda uma vida, de tudo que nós fazemos. É como se essa plataforma aqui, esse púlpito, esse altar, quando eu saio daqui, ele se estende. Eu não desço daqui e acabou o sagrado, o santo. Não, eu saio daqui e essa plataforma continua. Eu estou aqui ministrando diante desse altar, como se aqui, como nós consideramos um lugar santo, para muitos um lugar sagrado, é só aqui. É dentro dessas paredes, é dentro desse templo, é no altar. Não, quando eu estou no altar, então o altar é santo, então eu sou santo também. Não, irmãos. O conceito de adoração é como se essa plataforma aqui, ela estende. Ou seja, esse altar, ele continua na minha vida. Na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, em tempo e fora de tempo, quando eu estou no banheiro, quando eu estou em qualquer outro lugar, na cozinha, quando eu estou lavando louça, esse altar aqui, ele se estende. E eu sou chamado a desenvolver uma vida de adoração. Uma vida. Através das minhas atitudes, dos meus serviços, de tudo que eu sou e faço e tenho, isso adora ou deveria adorar ao Senhor. Amém? Então, olha só o que diz em Êxodo, capítulo 15, versículo 11. Quem entre todos os deuses é comparável a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em façanhas, autor de maravilhas. Quem é comparável a ti, Senhor? Quem Deus é e o que Ele faz, ambas as realidades aqui, elas expressam a sua glória. E elas provocam em nós verdadeira e profunda e sincera adoração. Quem Deus é e o que Ele faz deve provocar em nós uma profunda, sincera, espontânea adoração. Aqui em Êxodo 15, 11 fala, quem é que pode se comparar a ti? E uma das definições de santidade é isso. Santidade não é só separação. Santidade também é Deus se revelando como alguém incomparável. Ou seja, nada e nem ninguém pode se comparar com quem Ele é. E nem com aquilo que Ele faz. Então Ele é único. Então Ele tem uma glória que ninguém tem. Ele tem uma glória única. Uma glória, como o termo Kabod vai falar, uma glória pesada. Pesada. Kabod, ou sei lá como que fala essa palavra, né, Tiago? Kabod mesmo? Aí, ó, chegou o nosso mestre, nosso reverendo, nosso pastor Tiago. Nos ajuda aí, Tiago. Kabod, o peso. Sabe o que significa isso? Um pouco do que significa isso? É todas essas atribuições, todas essas perfeições, todas essas maravilhas de Deus juntas. O peso disso é muito pesado. É denso. É pesado. E só pode carregar com graça. Só pode carregar se tiver graça. Não tem como carregar isso sem graça. Sem palavra, sem orientação, sem o Senhor mesmo nos ajudando nisso. Adoração, como eu falei para vocês aqui no início, ela é uma resposta. Só existe adoração porque existe Deus.
Se Deus não existisse, não existiria adoração. A adoração só existe porque Deus existe. E Deus é a razão, a causa da adoração. Quem Ele é e o que Ele faz, desperta em nós essa adoração. Desperta em nós todo esse desejo de se render, de se entregar diante dEle. Olha o que diz em Números, capítulo 14, versículo 21. Deus falando, em resposta a um clamor de Moisés. Deus diz assim: entretanto, eis que eu vivo. A glória do Senhor, o Eterno, ela enche toda a terra. Aqui é uma resposta de Deus em relação a uma questão onde Israel no deserto está rejeitando esse Deus glorioso. Israel no deserto não está dando a mínima para esse Deus glorioso. Não está dando a mínima consideração. E Deus fala: eu vou acabar com esse povo. Aí Moisés começa a interceder. Como um sacerdote, né? Como alguém que está ali nessa posição de intercessão, ele começa a falar: Deus, mas se você acabar com esse povo, as outras nações, os egípcios, eles vão começar a falar assim: esse Deus aí, ele teve poder de tirar o povo do Egito, ele fez obras extraordinárias, mas ele não foi capaz de fazer esse povo entrar na terra que ele prometeu. Então Deus, as pessoas vão falar mal do Senhor, elas vão, né, escarnecer do Senhor. Por favor, Senhor, não acabe. E o Senhor vai dar uma resposta. Ele vai dizer: entretanto, eis que eu vivo. A glória do Senhor, o Eterno, enche toda a terra. E ele vai dar um resumo, ele vai falar assim: olha, de toda essa geração, só Caleb, só Josué vai entrar nessa terra. Ou seja, Deus, ele tem zelo. Ele cuida da sua glória. Ele tem zelo pela sua glória. Ele tem zelo por aquilo que ele é e por aquilo que ele faz. Então ele zela. E a terra em que nós vivemos aqui, ela contém vários aspectos da divindade e do poder de Deus. Nós diariamente presenciamos e estamos expostos a essa glória manifesta. A palavra aqui é a mesma expressão lá que Isaías vai ver, os serafins dizendo: santo, 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 eis que toda a terra está repleta da sua glória. Aqui em Números é a mesma exclamação, a mesma afirmação: a glória do Senhor, o Eterno, enche toda a terra. Ou seja, nós aqui nessa terra presenciamos e estamos expostos à glória do Senhor. Mike, como assim? É porque o Senhor, diz a palavra em Romanos, que tudo aquilo que pode se conhecer de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade foi manifesto. Deus revelou através da sua criação. E por isso Deus diz que os homens são indesculpáveis. Porque uma vez que Deus revelou a eles, Deus comunicou a sua glória, Deus comunicou a sua divindade, o seu eterno poder. Uma vez que Deus comunicou, os homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecimento da glória de Deus, conhecendo quem Deus é pelas coisas que foram criadas, eles rejeitaram o Senhor. Eles trocaram a glória do Deus Criador pela glória da criação, pela glória das criaturas, inverteram tudo, e a palavra diz que Deus entregou, então, essas pessoas, a humanidade, às suas paixões, entregou a sua inutilidade dos seus pensamentos, entregou, e isso não tira o fato de que a terra está cheia da glória de Deus. Qual que é o problema? Qual que é o problema? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a glória de Deus. Então, quando Adão e Eva comeu do fruto, o que diz a palavra? Os olhos deles abriram. Na verdade, os olhos deles se fecharam para o Senhor, e abriram para enxergar agora um mundo sem Deus, sem glória, e um mundo então que não consegue, e aí eles não conseguem dar adoração, porque os olhos deles abriram para enxergar uma realidade sem Deus, e se fecharam para a realidade de Deus. O Deus desse século, diz a palavra, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para não deixar ver a glória de Deus. Essa é a má notícia. Só que a boa notícia é que nós sabemos, se o pecado nos destituiu da glória de Deus, se o pecado nos roubou da glória de Deus, se o pecado nos separou da glória de Deus, a boa notícia é que Jesus e a sua graça nos restituiu a glória de Deus. Deus nos religou à glória de Deus novamente. Deus nos conectou novamente à sua glória. E então agora,
nós temos olhos para ver, os nossos olhos foram iluminados, os nossos olhos foram abertos, e agora nós podemos ver a glória de Deus, agora nós podemos responder a esse Deus com adoração, agora nós podemos, e a grande questão é se nós estamos respondendo ou não a essa glória, se estamos respondendo ou não a essa realidade com a adoração. A pergunta para nós nessa noite é se estamos respondendo a essa glória, se os nossos olhos, enquanto estamos não só aqui num culto, não só quando estamos nesse ambiente aqui como eu falei, mas quando saímos daqui, esse altar ele se estende, e vai lá para onde nós vamos, esse altar ele continua e nós continuamos diante desse Deus, e a palavra diz, o próprio Deus diz aqui, toda a terra está repleta da minha glória. A pergunta é, você está vendo essa glória? Você está conseguindo enxergar essas glórias? Você está conseguindo ver as glórias de Deus nessa terra? Elas já foram manifestas. E será que eu e você estamos vendo? E será que eu e você estamos respondendo a essa glória? Repita comigo, a adoração é uma resposta. Salmos capítulo 72, versículo 19. 72, versículo 19 diz assim: abençoado e exaltado seja para sempre o seu nome glorioso. Que toda a terra seja repleta da sua glória. Amém e amém. Olha só o que diz Salmos 90, versículo 16. Salmos 90, 16 diz que as tuas realizações se manifestem aos teus servos. Agora olha isso, que as tuas realizações se manifestem aos teus servos, e aos teus filhos a tua maravilhosa glória. Aos teus servos manifesta, Senhor, as tuas realizações, tá? Só que nós não somos só servos, né? Nós somos filhos, nós somos amigos dele. E ele diz aqui que aos filhos, aos que são amigos, a maravilhosa glória. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a maravilhosa glória de Deus, ela é exclusivamente para os seus filhos adoradores. A maravilhosa glória de Deus é para os filhos adoradores, ou seja, aqueles que adoram a Deus em espírito, em verdade. Como diz a palavra, Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em qual qualidade? Em espírito. Qual é a outra qualidade? Em verdade, com base na palavra, com base na revelação que é dada pelo Espírito. Deus está procurando esse tipo de gente, e são estes que Deus manifesta a sua maravilhosa glória. Salmos 97, 6 diz assim: os céus proclamam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. É interessante isso, porque todos os povos, diz esse texto aqui de Salmos, eles veem a glória de Deus. Mas como assim? Eles veem uma glória que é uma glória geral. Como diz a palavra, o Senhor, tudo que por intermédio da sua criação, por intermédio de céus, terra, criação, tudo que Ele fez, Ele manifesta a glória. Então, os povos, as nações, as pessoas que não conhecem ainda a graça de Deus, não conhecem ainda Jesus Cristo, elas veem a glória de Deus, elas veem uma glória geral de Deus, uma glória que Deus manifestou de forma geral. Mas nessa noite, eu vim te dizer pelo Espírito de Deus, que existe uma glória específica. Existe uma glória que é para os filhos. Existe uma glória que ela não é essa geral, que todo mundo vê. Existe uma glória e essa glória ela é destinada para os filhos. É uma glória específica, é uma glória profunda, é uma glória que Deus tem e Ele compartilha com os seus filhos. Então, os filhos, só os filhos, eles podem acessar essa glória, e só os filhos, eles podem desfrutar dessa glória que é específica de Deus.
A glória geral, qualquer pessoa que não professa fé em Jesus, ela olha para o céu, ela fala, nossa, Deus existe. Deus criou isso aqui, não é possível. Né? Foi manifesto, está aí. Olha uma criação, olha o mar, olha, não é possível. Deus criou, existe um Deus. Só que ela não conhece a glória específica de Deus. A glória profunda de Deus manifestada por intermédio do seu Filho. Manifestada por intermédio de Jesus. Mas isso está disponível para nós. E o que Deus tem para nós aqui nessa noite hoje, se você está disponível, se você está desejoso, Deus tem uma glória específica para compartilhar com você. Não é essa glória geral não que todo mundo vê. Não. Eu ouso te dizer que Ele tem porção de glória até mesmo particular para você. Para que você possa exercer, para que você possa expressar aquilo que Ele tem, aonde Ele te colocou, aonde Ele te plantou. Eu creio que o Senhor tem isso para nós nessa noite, se você estiver disponível, isso virá sobre você, amém? Olha só o que diz em Isaías 40, verso 5, a glória de Yahvé, o Senhor, será revelada, e juntos todos a contemplarão, porquanto a boca de Yahvé o afirmou. Adoração é contemplação prática, como nós falamos aqui, uma resposta ativa diante da revelação de quem Deus é. Então Deus está falando quem Ele é, Deus está mostrando quem Ele é. E o que é então, Mike, adoração? Adoração é quando eu respondo ativamente, com as minhas atitudes, com os meus serviços ao Senhor, diante daquilo que eu estou vendo. E é maravilhoso porque aqui em Isaías 45 ele diz que essa glória do Senhor ela será revelada e juntos nós contemplaremos, juntos, ou seja, isso nos convida para a unidade, isso nos convida para o fato de nós estarmos aqui hoje reunidos. Eu posso buscar a glória lá no meu quarto? Eu posso. Existe uma glória que é derramada lá no meu quarto, no secreto? Existe. Essa glória, ela é maravilhosa, ela é de filho, ela existe, ela é de filho, ela é maravilhosa, mas existe uma glória que é dada quando os filhos estão juntos. É por isso que nós estamos aqui. Eu posso alcançar a glória de Deus, eu posso receber mais dessa porção, mais dessa glória lá no meu quarto sozinho, na minha vida com Deus sozinho, eu posso. Só que Deus, Ele age tanto no secreto, como também, sabe, no público, no coletivo, tanto no individual, como também no coletivo. E hoje aqui juntos, Deus nos chama para essa realidade, para que a gente receba dessa glória, essa glória que pode ser contemplada no coletivo, essa glória que pode ser recebida enquanto nós estamos aqui juntos, unânimes, forçados por uma mesma paixão, unânimes, sendo empurrados, forçados por uma mesma paixão. Qual que é essa paixão? A glória do nosso Deus. Qual que é essa paixão? A beleza que nós vemos na pessoa do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? A glória de Deus na adoração é para nós experimentarmos ela juntos. É por isso que nós estamos aqui. Olha o que diz em Ezequiel, capítulo 43, versículo 2. Eis que pude contemplar a glória do Deus de Israel, que se aproximava pelo caminho do Oriente, e o som da voz de Deus parecia o rugido de muitas águas, avançando com poder, e toda a terra resplandecia diante da sua glória. Olha só o que diz Ezequiel 44:4. E ele me levou até a frente do templo, passando pelo portão norte, olhei e observei a glória de Yahvé, enchendo toda a casa do Senhor, e mais uma vez prostrei-me rosto em terra. E com base nessa palavra aqui, e em Ezequiel, nós entendemos que a glória de Deus, ela pode ser contemplada. A glória de Deus pode ser contemplada, ela pode ser vista, ela pode ser experimentada no mais profundo do nosso ser. E esta glória, ela, uma vez que ela é contemplada, uma vez que você está diante desse Deus contemplando quem Ele é, com base na revelação da sua palavra, essa glória vai despertar em mim, essa glória vai despertar em você uma humilde e reverente adoração. Foi isso que aconteceu com Ezequiel.
Na hora que ele viu a glória, ele contemplou, ele observou, diz a palavra aqui que ele caiu, ele se prostrou com o rosto em terra, porque quando nós contemplamos quem Deus é, o que Deus é desperta, sabe? Desperta a gente, tira a gente do automático, tira a gente daquilo que nós, sabe? E nos desperta para as realidades de Deus. Nos desperta para aquilo que Deus é, para aquilo que Deus está falando, para aquilo que Deus está fazendo. E aí, adoração é o quê? O que adoração é? Adoração é resposta. Você não pode, eu não posso, diante do que eu estou vendo, diante do que eu estou ouvindo, ficar assim, ó, assistindo o culto. Eu fico louco quando alguém fala que foi assistir o culto, né, Tiago? Fui lá assistir o culto. Assistir o culto? Então o culto é uma atração que eu sento, assisto, pego uma pipoca, pego ali o meu e assisto? Não, irmãos. Um culto não é assistido. Um culto se presta. Um culto você dá. Um culto é uma resposta. Eu estou vendo algo. E eu não estou vendo qualquer coisa, eu estou vendo algo único. Eu estou vendo algo glorioso. E quando eu estou diante desse algo glorioso, desse algo único, o que eu faço? Eu respondo. Com o quê? Eu não sei, com alguma coisa. Você responde chorando, você responde dando risada, você responde pulando, celebrando, você responde chorando, você responde falando palavras de louvor, você elogia, você não sei, você faz alguma coisa. A única coisa que você não pode fazer é ficar assistindo, como se nada estivesse acontecendo. Ou como se nada estivesse diante de você. Não, o Deus glorioso está diante de você. O Deus glorioso está se comunicando com você. O Deus glorioso está falando com você, Ele está revelando quem Ele é. E diante disso, não podemos ficar assim, ó, como se nada estivesse acontecendo. Todas as vezes que Deus se manifesta, que Deus mostra a sua glória, a resposta é sempre as mesmas nas Escrituras. As pessoas, elas se rendem. As pessoas, elas adoram, elas se prostram, elas começam a reconhecer os seus pecados, elas começam a confessar os seus pecados, elas começam a querer mais de Deus, elas querem menos delas, elas querem mais do Senhor. Foi isso que aconteceu com Isaías, é isso que aconteceu com Ezequiel, é isso que aconteceu com qualquer homem, qualquer mulher de Deus na palavra. Quando a glória de Deus é manifesta, quando a glória de Deus ela é contatada, ela é recebida, não tem como você, a única coisa que você não pode fazer é ficar parado, assistindo, inerte, sabe? Como se nada estivesse diante de você. Não, nós estamos diante desse Deus glorioso, e quando contemplamos quem Ele é, isso desperta em nós uma humilde, uma reverente, uma espontânea, ou talvez uma extravagante adoração. Quando aquela mulher estava diante de Jesus e ela reconheceu quem Ele era, ela reconheceu que Ele era o Rei da Glória, aquela mulher, ela deu uma resposta, e a resposta que ela deu foi extravagante, foi escandalosa. Ela quebrou um vaso que carregava um perfume caríssimo, correspondia muitos dias de trabalho, ano ali de trabalho, para juntar aquele valor ali, e ela simplesmente quebra aquilo e derrama sobre Jesus, e todo mundo fica, mas quem vê a glória de Deus na face de Cristo, quem vê o Senhor, vai causar até escândalo, porque vai dar resposta, e resposta muitas das vezes que vai constranger quem não está entendendo nada, quem não está conseguindo ver essa glória fica constrangido e até se levanta contra. Essa mulher, ela respondeu, e é uma das coisas que Deus está fazendo aqui hoje, o que Deus está nos chamando para fazer aqui hoje, é isso. Deus está te chamando para dar uma resposta, e essa resposta não se fala do dia de hoje somente, essa resposta é sobre uma vida, é desenvolver uma vida de adoração. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão com sono? Tem alguns irmãos aqui que estão naquela luta. Tem um café ali, né, Carlos? Tem um chá, tem até umas castanhas, não sei, tem um mistério ali também, né? Tem o quê? Bolacha? Eu olhei assim, eu falei, nossa, está tão fitness que... Pensei que até uns grãos ali integrais e saudáveis. É uma bolacha, irmão. Mas vai lá, se você estiver com sono, você fica à vontade.
Eu estou caminhando para o final da palavra que Deus me deu aqui para entregar para vocês. Abacuque capítulo 2, versículo 14. Entretanto, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Yahvé, o Senhor. A glória de Deus, irmãos, ela já está manifesta, como eu falei, na terra e nos céus, já está manifesta. Só que sabe qual que é a questão? O que nós precisamos é descobrir essa glória. O texto de Abacuque 2:14 fala assim, como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Não significa que a glória de Deus não está já sobre a terra. A glória de Deus já está sobre terra e já está sobre céus. Mas o conhecimento dessa glória ainda não. Só que Abacuque 2, e essa palavra se diz sobre o tempo futuro, o tempo que está vindo. Abacuque capítulo 2, versículo 14 é uma palavra profética. Assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Então, essa glória já está manifesta, céus, terra, Deus já manifestou. Tem muita gente que não conhece. Então, qual que é o desafio? Conhecer, descobrir. E aí, olha o que diz em Provérbios capítulo 25, versículo 2. A glória de Deus é ocultar certos conhecimentos. Tentar desvendá-los é a glória dos majestosos, a glória dos reis. Olha isso. Pega isso. A glória de Deus já está manifesta. Céus, terra, Deus já manifestou. Tem mais para vir ainda? Tem mais. Mas aí nós vamos ter que atingir o último estágio da salvação, a glorificação. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar no último estágio da salvação, que é a glorificação. Aí vamos experimentar um outro nível de glória, um outro nível de experiência. Mas agora, Mike, já tem glória de Deus nos céus e na terra que eu posso acessar? Tem. Qual que é o problema? Eu preciso descobri-la, eu preciso conhecê-la. E uma das glórias de Deus qual é? Deus gosta de ocultar as coisas, esconder algumas coisas. Porque isso nos chama e nos atrai para um lugar. É um lugar de descoberta, um lugar de busca. Você entende o mistério envolvido nisso? Deus esconde para te atrair, para fazer você procurar. Ah, mas Ele quer que eu descubra? Quer. Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar, só que você precisa buscar. Então a glória de Deus é ocultar certas coisas, certos conhecimentos, certas glórias, mas diz o texto aqui que a glória, descobrir, essas glórias é a glória dos majestosos, ou em outras versões as glórias dos reis, daqueles que governam, daqueles que reinam. E aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 6 vai dizer uma coisa muito importante. Quem nós somos agora? Quem nós somos agora que nós tivemos os nossos olhos abertos novamente, fomos restituídos à glória de Deus em Jesus Cristo. Apocalipse 1, 6 fala quem nós somos agora, fomos constituídos reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A Ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Ou seja, somos um reino de sacerdotes agora do nosso Deus. E hoje nós temos a oportunidade de conhecer mais de perto o Rei da Glória. Ele está aqui. O trono dele se move. E a minha oração para ele nessa noite foi: Deus, por favor, baixe esse trono aqui nesse lugar. Desce, por favor. Se você descer como você desceu lá no passado, nós seremos cheios. Nós seremos inundados da presença dele. Nós seremos tomados da presença dele. E aí nada mais importa se ele descer, nessa qualidade que nós estamos falando aqui, meu Deus. O trono de Deus tem rodas. O trono de Deus se move. Às vezes o trono de Deus baixa. Tem um nível de busca e de intimidade onde você não tem só o Espírito Santo. Não é só o Espírito Santo que está com você. Tem um nível de obediência e um nível de intimidade que desce o Pai e Jesus e o Espírito Santo sobre você. Está os três, é um mistério, é uma plenitude, mas há um texto nos evangelhos que vai dizer: se vocês então obedecerem, agirem dessa forma, Jesus falando, eu e o Pai viremos e faremos morada em vocês.
existe uma plenitude, existe uma glória que está disponível e que se essa glória desce sobre nós, então nós podemos experimentar isso. Em Salmos 24, a partir do versículo 6 diz assim: estes, está falando de nós aqui, são aqueles que o buscam, que procuram a tua face como Jacó, ó Deus. Levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o eterno, o poderoso e valente, Deus forte, o bravo das guerras. Levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas, o bravo das guerras, o valente, aquele que quando ele quer demonstrar o poder dele, quando ele quer manifestar a glória dele, não há impedimento, não há barreiras. Este é dele que nós estamos falando aqui. Ele é o Rei da Glória. Eu convido a você a se colocar de pé diante desse Rei da Glória, diante dessa presença. Efésios capítulo 1, verso 18. Diz assim: oro, ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Deus, nessa noite me traz aqui, e pela palavra dele, pelo Espírito dele, Deus hoje está nos dando, está te dando conhecimento da sua glória. Existe um conhecimento que ele é nobre, existe um conhecimento que ele é o mais alto. Qual é? Diz a palavra, o conhecimento do santo. A sabedoria começa temendo a esse Deus glorioso e conhecendo o santo. E Deus nessa noite está te dando conhecimento da sua glória. Deus nessa noite está te dando, e se você veio desejoso para isso, Ele está te dando olhos para você ver a glória dEle. Olhos para ver a glória de Deus. Sabe o que Deus me diz nessa noite? Esse é o tempo, e essa é a hora de desvendar a glória de Deus. Deus está nos chamando para desvendar mistérios que estão escondidos em Cristo, foram revelados, mas estão em Cristo. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo. E Deus está dizendo que hoje, agora, nessa hora é o tempo para você poder desvendar essa glória, desvendar isso. Eu vim aqui nessa noite para te dizer, nós estamos hoje, aqui e agora, na sala do trono do Rei da Glória. E o que Ele deseja agora é a nossa adoração. O que Ele deseja agora é a nossa resposta. Quando Isaías tem aquela experiência, a palavra fala que estremece os umbrais da porta, sacode tudo, aquela presença, parece até fumaça. Sabe por quê? Porque onde tem fumaça tem fogo. Onde tem fumaça na presença de Deus tem fogo.
Isaías, ele vislumbra aquela experiência, ele fica impactado, ele fala: ai de mim, eu não tenho salvação, porque eu sou alguém de lábios impuros, eu habito no meio de pessoas de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, viram o Senhor dos exércitos. Ai de mim, ele vai bradar isso, e aí a palavra fala que um serafim voa e pega com uma tenaz, uma brasa diante do altar de Deus, porque diante da presença de Deus, como eu falei, se apareceu fumaça nessa experiência é porque tem fogo. Porque esse Deus, ele é fogo consumidor, esse Deus é um Deus santo, é um Deus que da presença dele emana fogo, é um Deus que sai fogo daquilo que ele fala, daquilo que ele faz, diante dessa presença gloriosa manifesta essa realidade. E aí esse fogo começa, ele sai, e através do serafim ele toca na boca de Isaías, purificando os lábios. E aí sabe o que acontece? O Senhor fala assim: ei, a quem eu enviarei? Quem é que há de ir por nós? Isaías vai dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Meu irmão, se você está aqui, você entendeu o que Deus está falando, é a hora de você dar a resposta, é a hora de você dar adoração para Ele, é a hora de você começar a buscá-lo de todo o seu coração, é a hora de você parecer com Jacó nessa noite e falar: Senhor, eu não saio daqui enquanto você não me abençoar, eu não saio daqui enquanto você não abrir meus olhos, eu não saio daqui enquanto você não tocar na minha vida, eu não saio daqui enquanto você não mudar a minha realidade, eu não saio daqui enquanto você não mexer na minha estrutura, eu não saio daqui, Deus, enquanto você não purificar os meus lábios. Deus, eu não saio daqui enquanto você não purificar o meu coração. Deus, eu não saio daqui enquanto você não me dá o teu fogo. Meu Deus, nós somos os teus ministros, como diz a canção que nós cantamos. Por favor, Senhor, não negue o seu fogo, não negue a sua presença. Vamos lá, irmãos, começa a levantar a sua voz, começa a levantar o seu clamor, começa a levantar a sua adoração. Eu vim te dizer nessa noite que você está diante do Rei da Glória, você está diante da presença do Deus glorioso, e só um pedido nós temos nessa noite: Senhor, você pode baixar o seu trono aqui, Senhor, você pode descer com os seus carros de fogo. Será que você pode descer, Senhor, com os teus anjos? Será que você pode se mover sobre